Primeiramente, quero fazer umas perguntas para os filhos, né? Na verdade. Vou falar de uma mãe aqui. E o filho vai, somente filhos, responder quem é essa mãe. Vamos falar um pouquinho de Joquebede. Mãe de quem? Filhos. Joquebede. Só mãe. Cadê os filhos? Gente. Joquebede, mãe de? Gente. E Moisés, ufa. Ih, precisa botar a escola dominical. Então, Joquebede, irmãos. Joquebede, todos sabem a história dela. Precisou esconder Moisés ali durante 3 meses. Eu fiquei imaginando enquanto lia a história, né? Imagina você esconder o bebê para não ser morto ali. O choro de um bebê e ela, como mãe, ter que escondê-lo. E ali não tinha mais jeito, que ele ia crescendo. Ela teve que fazer tipo um cestinho, uma arca, né, e colocá-lo ali no rio até a filha de Faraó encontrá-lo. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas não quero falar de Moisés, quero falar da mãe, né? E eu fiquei imaginando, falei, nossa, olha a estratégia dessa mulher, né? O medo, o temor que ela teve. Porque nós, como mães, o maior medo de uma mãe é perder um filho, né? E eu creio que a maior dor de uma mãe também é perder um filho. Nós vemos aí quando acontece algo que uma mãe perde um filho, todas nós sentimos uma dor pela dor daquela mãe. E ficamos imaginando, mas se fosse eu, né? Se fosse o meu filho. Então, ali fiquei imaginando ela ter que esconder o seu bebê, o choro do bebê, que não é fácil. Fiquei imaginando naquela época se existia chupeta ou não, alguma coisa, ela tinha que acalentar Moisés para ele parar de chorar, para que não fosse morto, né? E ali ela teve uma estratégia de colocá-lo no cestinho e mandar a sua irmã Miriam segui-lo, né, até a filha de Faraó encontrar Moisés. E Deus é tão maravilhoso que permitiu que ela o criasse, né? Ela amamentou, cuidou do filho dela, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então, um pouquinho de Joquebede que nós aprendemos aqui. Mãe tem que ter estratégias para cuidar do filho, para criar o filho, para proteger o filho. Então, que nós possamos ser um pouquinho de Joquebede também, e assim cuidar dos nossos filhos, né, do mundo aí fora, do mal, que vem tentando tirar os nossos filhos da presença do Senhor. É muito triste que nós vemos no dia de hoje filhos cristãos aí fora e mães, as orações das mães cristãs, hoje em dia você pode perguntar, é a salvação do meu filho. Não tem um, irmão. A primeira coisa que ela fala, assim, o que você tem pedido a Deus? A salvação do meu filho. É impressionante. Então, assim, que Deus venha no coração de cada mãe, né, que elas venham receber aquela oração que ela necessita, que é a salvação dos filhos, da família dela. Então, que nós possamos ser um pouquinho como Joquebede. Amém? Essa aqui todo mundo vai saber. Ana. Quem respondeu? A Ariane é uma escola dominical, viu, Lídia? Parabéns, a irmã Lídia aí, ensinando a Ariane. Samuel. Irmão Ana, todos sabem a história de Ana. Sabemos que Ana pedia muito a Deus, né? Ela queria ser mãe, né? Clamava ao Senhor, sofreu caluniações, perseguição, afronta da sua rival ali, Penina, mas perseverou. O sonho dela era ser mãe. E Deus abriu sua madre. Samuel foi a chave, né, da madre de Ana. Samuel, um escolhido do Senhor. Olha a promessa dessa mulher. O sonho dela era tão grande que ela prometeu o que ela queria a Deus. Qual mãe faz isso hoje? A gente quer um filho porque nós queremos criá-lo até ele crescer, casar, não é assim? Nenhuma mãe quer perder um filho na infância, na adolescência. E ela queria tanto ter um filho que ela prometeu esse filho ao Senhor. E assim Deus concedeu ela o filho, a Samuel, ela amamentou, mas ainda menino, ela foi e entregou ao sacerdote Eli, né? E eu fico imaginando, nossa, como assim, né? Ela foi mãe, foi feliz por um momento, ela não deixou de ser mãe de Samuel, mas ela não conviveu com seu filho, né? E ali ela entregou ao sacerdote. Fico imaginando a dor dela naquele momento, na despedida, né? Falar assim, meu filho, hoje é meu último dia, você vai estar comigo, agora você vai servir a Deus. Ela era mãe. Ela tinha um sentimento que nós temos. Então, com certeza, ela chorou. Mas ela havia feito uma promessa ao Senhor. Ela havia feito um propósito com Deus. Ela não podia deixar de cumprir. Mas Deus a honrou.
lhe concedendo mais 5 filhos, mais 3 filhos e 2 filhas. Olha como é importante nós prometermos algo para o Senhor e cumprir. Deus sabia que Ana ia ficar triste, irmãos. Ela queria muito o filho. Deus deu Samuel e Deus resgatou Samuel, porque Deus ia usar a vida de Samuel, como nós conhecemos. Samuel foi o quê quando cresceu? Quem lembra? Só filhos. Quem mais? Samuel foi o quê? Samuel foi o quê, irmãos? Filhos. Profeta? Não. Rei não. Samuel foi o quê? Juiz, profeta e sacerdote, gente. Sacerdote, né? Samuel foi sacerdote. Então, assim, Deus tinha promessa na vida de Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, assim, Samuel, Deus tinha uma promessa na vida desse jovem, desse menino. Então, assim, Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos também. Então, você que tem orado pelos seus filhos, né? Nós entregamos todos os dias nossos filhos à mão de Deus, não é assim? Qual a mãe aqui que não te entregou? Deus, faz a tua vontade na vida do meu filho. Não é verdade? Quando Deus faz, ou Deus aperta um pouquinho, nós nos entristecemos. Nós falamos, ai, Deus não queria desse jeito. Queríamos tomar o lugar de Deus e fazer do nosso jeito, mas não é. Quando nós entregamos nossos filhos na mão do Senhor, às vezes não entendemos o propósito de Deus para nossos filhos, mas Deus tem o melhor. Amém? Aí, irmãos, uma polêmica que eu quero deixar aqui, sem discórdia, claro. A mãe, eu não posso responder essa pergunta porque eu tenho apenas uma filha. Mas a mãe, agora a pergunta é para as mães. Vocês que têm mais de um filho, têm um filho preferido? É mãe para responder, não é filho não. É filho. Calma, Natália. A mãe tem um filho preferido? Irmã Maria Emília, Lídia, Ruth, Luciene, que tem mais... Não? Boa. Muito boa a resposta. Eu não posso responder isso, porque eu tenho uma única filha biológica, tenho os enteados agregados, mas filha biológica só tenho uma, que é a Gabriele. Mas eu vou ser sincera com vocês. Eu, como filha, eu sentia isso também. Todos os filhos, irmãos, que têm mais de um, sentem isso. E aí eu fiquei me perguntando, eu sempre falo para minha mãe, ah, mãe, você gosta mais de fulano do que de mim. Quem aqui? Qual a mãe que não já ouviu isso, que tem mais de um filho? Todas. Já ouviu, Lídia? Já. Porque eu falo para minha mãe também. Mas aí vocês, mães, que responderam que não. Qual a mãe? A Rebeca. Era mãe de quem? Agora é para as mães a pergunta. Jacó e Esaú. Vamos lá na Bíblia, então. O que a Rebeca fez? Qual das mães pode me responder? Ajudou Jacó. Por que ela fez isso? E aí? E aí? Aí eu fui para a Bíblia, né, irmão? Falei, tá, se uma mãe não gosta mais de um filho do outro, por que Rebeca fez isso? Eram gêmeos. Eram gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú nasceu um pouquinho antes de Jacó. Jacó nasceu grudadinho no calcanhar do irmão. Por isso, ele era o irmão primogênito Esaú. E aí eu fiquei me perguntando, falei, mas por que ela fez isso? Se os dois são filhos, nasceram no mesmo dia, gêmeos. E eu fiquei indignada assim. Falei, tá vendo? Minha mãe fala que não gosta mais de fulano, e ela teve gêmeos, ela gosta mais de um. Tipo, usando a Bíblia para ir contra a minha mãe. Mas aí, irmãos, eu fiquei meditando, eu fiquei pensando e analisando por que não é que a mãe gosta mais de um do que de outro. É o que a irmã Mila falou. É a afinidade, é a intimidade. A minha mãe, ela tem 4 filhos. 3 meninos e somente a minha de menina. E meu irmão mais velho, ele é chegado muito à minha mãe, porque desde novinho, ele sempre contou tudo para minha mãe. Ele sempre teve uma intimidade com a minha mãe muito grande, de contar tudo, do primeiro beijo a coisas assim que eu não fiz. Então, nós entendemos o quê? Que o meu irmão mais velho tinha mais intimidade com a minha mãe do que eu. Então, isso não quer dizer que a minha mãe gosta mais dele do que de nós.
Porque uma mãe, ela conhece o jeito de cada um. A minha mãe conhece o meu jeito, conhece o jeito dos meus 3 irmãos, assim como a Luciene, os 3 filhos dela. A Mila conhece o Eliezer e a Natália. Sabemos que a Natália é igual o pastor, né? Tem o gênio do pastor, né? Eliezer é mais calminho igual a irmã Mila. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho. E a mãe conhece desde pequeno. Desde pequenininho, a mãe já sabe o jeitinho do seu filho. Então, não é que ela ama mais fulaninho do que o outro. Não é que a irmã Lídia ama mais a Ariane do que o Fernando ou o Flávio. Não, ela ama todos iguais. Só que entre esses 3, ela tem mais uma intimidade com um deles. Ela conhece cada um, com o jeito de todos. Mas tem um desses 3 que ela tem uma intimidade maior. Então, quando a gente tem uma intimidade com alguém, a gente gosta, né, de estar com aquela pessoa, falar da nossa vida. Então, automaticamente, a gente convive mais com aquela pessoa. Não é assim? Então, a culpa não é da mãe. Eu comecei a aprender. A culpa é nossa. Porque muitas vezes nós não chegamos tanto na nossa mãe como nosso irmão. Não falamos, nos abrimos tanto com a nossa mão como os outros falam. Entendeu? Então, às vezes, a gente quer levar isso. Mas eu sempre falo para minha mãe ainda. Só para cutucá-la. Eu sei que a senhora gosta mais dele. Mas eu sei que não, entendeu? Mas é coisa de filho. É coisa de filho. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... E aí eu fui na Bíblia. Entender o porquê que Rebeca fez isso. E eu quero que vocês leiam juntamente comigo. Se encontra em... A Bíblia da Mila, não, que ela é bem atualizada. Eu quero uma Bíblia... Em Gênesis 25... 27. Quem pode ler para mim? Gênesis... Eu queria água. Essa água é de hoje? É. Gênesis 25, 27. Lê bem alto, por favor. Vinte e cinco, 27. Queria que alguém lesse, uma mãe ou uma filha aí. Gênesis. Repete, Adriana, por favor. Entendeu, irmãos? Esaú, ele vivia mais longe da mãe. Era homem de campo, caçava. E Jacó vivia onde? Tenda, com a mãe dele. Então, Rebeca tinha mais intimidade com Jacó. Provavelmente ela via Esaú à noite, na hora do jantar, ele ia comer e dormir. O outro não, ficava o dia inteiro com ela, era mais grudado com a mãe. Então, ali ela tinha mais intimidade com ele. Ele vivia em tendas com a mãe dele, ajudando a mãe nos afazeres. É isso que eu falei com vocês. Então, automaticamente, não é que ela amava mais a Jacó. Ela queria que Jacó herdasse a herança de Isaac para quê? Para ficar mais próximo dela. Talvez ela temesse que ele fosse embora, alguma coisa acontecesse. Então, por isso que ela planejou tudo aquilo errado. Tá? Não siga o exemplo dela. Então, ela fez tudo aquilo para que o irmão roubasse a primogenitura do irmão, para que pudesse o Jacó ficar no lugar do outro. Né? O outro vendeu, na verdade. Então, é isso que acontece. Jacó era mais próximo de Rebeca por ficar mais com a mãe. Amém? Agora, eu quero falar da última mãe aqui, bem rapidamente. Maria, a mãe de Jesus. Não tem como não falar Dia das Mães, não falar dessa mulher agraciada por Deus. Quero falar rapidamente de Maria, de João 2:1. Alguém pode ler para mim? Maria, a mãe de Jesus. Aleluia. Alguém achou? João 2:1. Estava ali a mãe de Jesus. Ela estava, irmão, presente no primeiro milagre do filho dela.
O primeiro milagre que Jesus fez foi ali das bodas, transformando água em vinho. E é interessante que a Bíblia relata ali, não havia necessidade, né? Mas estava ali a mãe de Jesus. Qual é a mãe que não quer estar no primeiro sucesso do seu filho? Né? Na formatura, está ali torcendo, na escola, seja uma festinha simples, assim, Dia das Mães, a mãe está ali torcendo pelo filho, sempre vai ser a primeira a aplaudir. Então, Maria estava ali no primeiro milagre do filho dela. Então, assim, é uma mãe como nós. Ela viu o filho dela transformar água e vinho naquela... Ela preparou, ajudou a preparar. Foi ela que anunciou a Jesus. Não, está acabando o vinho. E foi ela que foi até o filho dela. Tipo, ela sabia que o filho dela ia fazer algo. Então, ela estava presente no primeiro milagre. E para nós encerrarmos, João 19, a partir do verso 25. Aleluias. João também, 19, 25. Quem vai ler? João 19, 25. Olha, irmãos, junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. O 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo que ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquele hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ela estava também na morte do filho dela. Eu fico imaginando ela vendo o filho dela ali maltratado, angustiado, a dor que ela sentiu como mãe. Diante da cruz, ela viu todo o processo do filho dela. Ela viu ele morrendo. E o discípulo que ele mais amava, que é João, estava ali também, que era o melhor amigo de Jesus. Mas ele sabia que a mãe dele ia ficar órfã, ia ficar sem o filho. O que ele fez? Está aí o seu filho. Eu estou indo embora, mas seu filho está aí. Ele não a deixou desamparada. Ele a honrou, ele a amou. E é isso que nós devemos fazer, amar os nossos filhos. Assim como Deus nos deu, tem uns que dá trabalho mais que outros, mas temos que amá-los igualmente, irmãos. Devemos cuidar igualmente, orar intensamente por eles. Amém? Que Deus abençoe cada mãe presente, que Deus também abençoe cada filho. E os filhos honram pai e mãe. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.